Comigo no estúdio, vereador Laércio Santos. Boa noite, vereador. Boa noite, Pedro. Boa noite a todos os seus colegas. Boa noite a toda a população guarulhense. Aliás, eu quero cumprimentar os vereadores hoje, uma sessão interessante, no mínimo. Bons discursos, mas o vereador Santos me surpreendeu hoje, chamou minha atenção. E o senhor, em dois momentos, vereador. Primeiro, o senhor falou em um possível superfaturamento num projeto que visa a compra da sede do IPREF, é isso mesmo? Pedro, eu não tenho a mínima dúvida, é isso mesmo, não tenho a mínima dúvida do superfaturamento do projeto que está lá na casa. E eu falo isso como conhecedor de causa por conta de que eu tenho negócios na cidade enquanto pessoa, e pessoa física, e eu conheço bem a região. Então, aquele prédio do IPREF ali, próximo de 500 metros quadrados de terreno, ali na Rua do Rosário, ali perto do Adamastor, a Prefeitura encaminhou um projeto de lei para a Câmara Municipal pedindo autorização para a aquisição do terreno, da edificação, por um valor de 7 milhões de reais. Primeiro eu fui analisar o projeto, tem um parecer de uma imobiliária da cidade, não é duas e nem é três. Não tem... Nem estou entrando na discussão, Pedro, do conselho do IPREF, que deveria ter se posicionado a respeito. Eu já estou na ponta, analisando dentro do processo legislativo, de que o projeto, da forma que chegou, sem o parecer do conselho, sem avaliações suficientes e idôneas, e definindo um valor de 7 milhões de reais, me parece que é desproporcional e desmerecer a inteligência de todos nós enquanto cidadão guarulhense, principalmente do Legislativo Municipal. Ali não vale 7 milhões de reais, eu tenho a plena convicção disso. Eu tenho situações que eu participo enquanto dos meus negócios na cidade, tem situações da minha advocacia que a gente vivencia, então ali não tem esse valor, é superestimado, e foi o que eu disse na sessão, Pedro. O município não tem que comprar mais áreas. O município tem que fazer jus daquilo que não está funcionando, como o prefeito Guti, no discurso dele, ele falava, eu tenho que fazer funcionar aquilo que não está funcionando e não aumentar o endividamento da cidade. E se você tem um prédio que, no momento passado, o SESI utilizava, que é ali atrás do prédio do INSS, ali na Sorocabana, perto da Câmara Municipal, por que não transferir aquele prédio para o IPREF, como o prédio da Câmara Municipal hoje, que é próprio, e aí o recurso que se pretende comprar, utiliza parte desse recurso para adequar, para fazer um equipamento que vá atender efetivamente ao IPREF, e não vai ficar um imóvel, como você já falou aqui, em várias oportunidades, abandonado, sem finalidade por parte da Prefeitura. A gente sabe que o SESI, ele concentrou as atividades dele no prédio que eles têm lá na região do final do Cocaia, lá no final da Avenida Faria Lima, e por isso esses dois prédios do SESI, tanto esse próximo ao INSS como um que tem ali atrás do Corpo de Bombeiro, também foi devolvida a questão de uns 2 anos atrás para o município. Então, a primeira questão é usar bem o que é prédio do município, como é esse prédio que nós estamos falando atrás do posto do INSS, e não permitir que nossa cidade venha comprar um prédio que não tem o valor de 7 milhões. Então, essa questão é muito séria, é muito importante. No momento oportuno, vou apresentar, inclusive, avaliações por profissional idôneo de que o valor ali não é equivalente. E se for aprovado, Pedro, eu não tenho a menor dúvida, vou submeter ao judiciário através de uma ação popular, porque a gente tem que preservar o recurso público, nós temos que gastar o dinheiro público, mas gastar com sabedoria aos interesses da população e não de forma errada. Nós temos área pública para isso, não tem por que comprar um prédio. É só um adendo, vereador. O Conselho da Previdência me procurou dizendo que foi contra e manifestou. E cadê? Esse parecer? Não está lá. No projeto não, né? Mas no Conselho se manifestou. Não está. Então cabe agora à Câmara Municipal, Pedro, as comissões permanentes, Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Obra, Comissão de Finanças e Orçamento, requisitar cópia completa do processo administrativo que levou até esse projeto de lei, porque é muito que certo que tem informações que foram escondidas da Câmara Municipal. Agora, Pedro, encaminhar um projeto para a Câmara,
com o parecer de uma imobiliária da cidade, E de qual é imobiliária? demais. Qual É demais. É público, né? É imobiliária Azúcar. Tá. É ali perto, né? Exato. Muito bem. Vamos falar como é que é. Boa noite, região tá bom. Orlandinho da Silva, obrigado pela audiência. Agora, vereador, o senhor chamou a atenção, a minha atenção pelo menos, o senhor falou em possível Caixa 2 na Secretaria da Educação? Mais ou menos isso, Pedro. Há cerca de quase um mês, Pedro, eu tenho sido procurado nos meus escritórios, pelas redes sociais, sobre a questão de demanda escolar. E quando eu tenho falado de demanda escolar, eu não estou falando das crianças que estão fora da creche, que as mães estão buscando uma vaga e que a legislação não é tão rígida. Nessa faixa até os 4 anos. Eu estou falando de criança acima dos 4 anos, 4, 5, eu tenho caso até de 6 anos, que procuraram vaga, têm procurado várias vezes a Secretaria de Educação e não têm obtido vaga. Não é obrigatório? Eu atendi 1, atendi 2, atendi 3, orientei todos esses casos. Buscou o judiciário e a liminar saiu em 48 horas. Então, é vergonhoso o legislativo não ter esse conhecimento. O secretário esteve lá há cerca de um mês e pouco falando na lei de diretriz orçamentária e não houve nenhum debate, questionamento sobre essa situação. Eu fui aprofundando, Pedro, e o número passou de 1.000. Se você vai no portal da transparência da Secretaria de Educação, você tem lá as informações, eu tenho o documento, que atesta que ausência de criança fora da sala de aula, 0. Só que não é verdade, Pedro. Não. Aí chegou outra documentação interna, aí onde eu falo do Caixa 2, documentação interna, documentação paralela, documentação que não estão dando caráter oficial, porque não estão dando nem publicidade na rede social, na rede mundial de computadores, na internet, e aí a população, o próprio Ministério Público, você vai buscar lá, está tudo zerado, quando na verdade não está zerado. O que eu fiz, Pedro? Em razão desta situação e do aumento das minhas interseções na rede social, começou mais pessoas a nos procurar, e eu falei, tem que tomar atitude. O que eu fiz? Fui até a secretaria quinta-feira da semana passada, fui atendido pela Mara, diretora que está lá cuidando da parte Mara Gianetti. Da parte das demandas escolares, exatamente, e aí ela pediu para me entregar essa documentação. Eu queria ter acesso a todas as listagens de todas as escolas, quais que estão tendo falta de vaga. E aí começou, Pedro, eu percebi que aí começou a vontade de não querer atender o vereador. Porque assim que eu saí de lá, me sugeriu que eu formulasse o pedido por escrito. Falei, eu não sou obrigado a formular nada por escrito. Inclusive, a Justiça, o STF já confirmou que o vereador não precisa formular nada por escrito. Eu posso ir lá e conferir, investigar. Se tiver sigilo, eu tenho que ser alertado. E assim eu fiz. Na sexta-feira eu voltei, aí ela falou que a documentação não estava pronta e que eu deveria me dirigir à secretária no exercício, que é a subsecretária. E aí a Fábia, nas desculpas dela, eu sei que eu fiquei no gabinete da Fábia por 3 horas. Eu falei, daqui eu não vou sair, eu quero esses documentos por tal. Eu sei que a questão tomou um volume dentro da diplomacia, mas sempre buscando aquilo que eu queria. Acabei deixando para segunda-feira e eu falei que no primeiro horário eu estava lá. E fui na segunda-feira, Pedro, montar uma listagem com as escolas que eles consideraram que poderiam passar para mim, apontando as crianças que estão fora da sala de aula. Nessa listagem são 270 crianças que estão fora da sala, todas crianças a partir dos 4 anos de idade. Isso que a prefeitura admite. Isso é que admite. Só que tem um porém. Eu tenho uma escola só, que nessa escola, a informação que eu tenho, um documento, são 104 crianças, sendo que esta escola não está contemplada nessa lista. Então, o Caixa 2... Só numa escola? Só numa escola. Então, o Caixa 2 é evidente, Pedro. O Caixa 2 é evidente. É uma contabilidade paralela. Contabilidade paralela para esconder a transparência, não trazer a transparência, Isso em verdade. Crime, vereador? Claro que é crime. Então, eu dei oportunidade para que a secretaria retificasse essa lista e me encaminhasse algo idôneo até a data de hoje. Não foi feito isso. Eu vou tomar as providências todas que merecem ser tomadas.
Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, porque existe recurso federal, a própria Delegacia de Polícia, e nós não podemos ficar quietos, Pedro. E aí foi onde outros vereadores, o próprio Lauri, que preside a Comissão de Educação, pediu a documentação para mim. Eu me manifestei, inclusive, na última sessão, falei, eu te encaminho a documentação, só que eu quero participar dessa discussão, porque a comissão até então não fez o seu papel. Então, eu não quero simplesmente entregar uma documentação e vamos abafar a questão aqui. A preocupação maior é quem está lá na ponta, Pedro. As crianças de 4, 5, 6 anos vão perder um ano. Então, isso é muito ruim para a nossa cidade. Então, a minha briga não é com a secretária, não é com o secretário, não é com o prefeito. A minha briga é com as crianças que estão fora da sala de aula, e nós não podemos aceitar isso. Aliás, o vereador Lauri, o presidente da Comissão de Educação, né? Sim. Ele tentou jogar a culpa no Lula. Eu não entendi nada, hein? O problema é aqui em Guarulhos, vereador Lauri. O problema é aqui. Aliás, o colega jornalista Guto Tavares esteve aqui terça-feira, ontem, né? Foi. Ele falou que está brigando por uma vaga para uma criança. Eu falei, você está brigando no lugar errado. Tem que ir no Ministério Público realmente eliminar. Não, Pedro, entra com a liminar em um dia, exato. No terceiro dia já sai a ordem judicial. E como é que arruma? Como é que arruma quando o juiz determina? Aí resolve, então. Aí resolve. Ou seja, está faltando vontade interna, Pedro. Então. Que nós vamos contratar uma conveniada. Agora? Contratar uma conveniada? Tem criança, Pedro, na fila lá, 30, 40, 60 dias esperando uma vaga, Pedro. Bem observado, né, vereador? Tem muitas crianças que precisam da escola até para se alimentar. Alimentação, exatamente. A escola é muito importante, mas muito importante para a criança. É importante para os pais poderem trabalhar também, né? Agora, Pedro, se essa questão está acontecendo com as vagas das crianças na escola, outros problemas tem dentro da Secretaria da Educação e todos nós temos que aprofundar. É a questão do leite, se estão comprando o leite, está sendo entregue para as famílias adequadamente, além da questão dos 800 gramas, que isso é um absurdo. A lei que foi aprovada na gestão do Eloy fala em 2 quilos, o decreto do Almeida fala em 1 quilo, o decreto do Almeida é ilegal. Vou apresentar, inclusive, um projeto de decreto legislativo para revogar esse decreto do Almeida, porque a lei fala. A lei fala em 2 e o decreto do Almeida em 1 quilo, e o Guti está entregando 800 gramas. Mas não foi no governo Almeida que aconteceu isso? Foi. A iniciativa? Foi. A iniciativa foi no governo Almeida, foi o cumprimento, exatamente. Mas é o que eu disse, na secretaria tem essas questões obscuras e nós não podemos simplesmente passar a mão na cabeça. Repito, a briga não é pessoal, nem com relação à figura da secretária adjunta, da diretora. O nosso propósito é a qualidade da educação na cidade, que não podemos Alguém admitir. Tem que falar em nome das crianças. Claro, Pedro, claro. E o senhor observou muito bem, né? Se as pessoas tivessem filhos na rede pública, estariam mais preocupadas. Sem dúvida. Não dá para passar a mão na cabeça, né, Pedro? Eu acho que eu posso dizer, o senhor também, eu vim da escola pública. Eu também. Então, eu também. Vereador, venha ver a situação em que se encontra a Vila São Rafael, cheia de buracos, acesso da Fernão Dias com muitos buracos, sem iluminação, um perigo. A Sônia Moreno, é isso? Não é a sua região, uma vereadora atua em toda a cidade, né, vereador Laércio? O problema, Pedro, a gente começa a apontar um assunto, a chovalha, Pedro, a própria rede social nossa, com cobrança das mais variadas espécies nas diversas secretarias. A gente não tem perna e não tem mãos para estar em todos esses cantos da cidade. Mas é o papel do Legislativo. Sim, mas o Legislativo é composto por 34 vereadores. Cada um desenvolve o seu papel do modo que acha que deve desenvolver. Infelizmente, a cidade perde com isso, porque alguns acabam não cobrando o que deveria cobrar. Olha, vereador, eu posso afirmar aqui que o senhor é um bom vereador. Eu observo seus discursos na Câmara, obrigado, o senhor traz pautas relevantes para a cidade, como diz o Emerson Rodrigues ali. Agora, vereador, outra discussão que nós tivemos lá na Câmara também foi em relação à merenda, né? Sobre a qualidade. Isso estamos de acordo que está boa ou não? Não, o discurso que se processou é de que nesse momento me parece que a merenda está caminhando para uma normalidade. Vamos torcer que isso de fato continue, mas de todo modo nós estamos já no segundo semestre, né, Pedro? Então sim, isso era para estar bem desde fevereiro passado. Então tomara que essa questão se realmente normalize e que nós tenhamos tanto esse ciclo desses próximos meses que vai terminar o ano e também do próximo ano. Agora, uma questão que nós abordamos dentro da questão da merenda é que muitas dessas crianças, inclusive que estão fora da sala de aula, Pedro,
As mães estão buscando colocar suas crianças na escola por conta da alimentação, Pedro. Lógico. Por conta da alimentação. Então, a prefeitura, diante desse cenário, ela fez o caminho inverso. 1 quilo de leite que estava entregando, reduziu para 800 gramas. Aí o secretário na LDO, lá na Câmara Municipal, ele disse que não encontrou fornecedor, Pedro, que entregasse para o município o leite de 1 quilo. O que eu fiz? Aí eu pedi para o vereador Eli Corrêa Pai fazer um questionamento lá na Prefeitura de São Paulo, qual é a compra que a capital, muito mais leite do que Guarulhos compra. É tudo de 1 quilo. Tudo de 1 quilo. Ou seja, o secretário de Guarulhos, ele não age com a verdade, porque se ele agisse com a verdade, ele traria a referência de Guarulhos, de São Paulo, que é uma cidade grande, e entender que se você vai fazer uma compra de 10, 15 milhões como a cidade de Guarulhos, você concorda que qualquer fornecedor vai se adaptar para atender, Pedro? A Prefeitura de Guarulhos conseguiu até embalagem com a logomarca. Então, se ajusta, né, Pedro? Se ajusta. Desculpa. Quem é que está? Arinaldo Silva, nosso colega da Câmara. Obrigado pela audiência, Arinaldo. Agora, vereador, o G7 News hoje trouxe uma reportagem interessante, dizendo o seguinte, que a Prefeitura está contratando o Senai para ensinar a logística e para a distribuição e compra, licitação de uniformes escolares. Eu vi esse recorte, inclusive o Leandro Dourado me mostrou na sessão. Eu achei muito estranho, porque o Senai não tem esse expertise, né? Nenhuma. Eu estou achando que é atestado de incapacidade aí de quem se predispôs a buscar o Senai esse apoio. Não desmerecendo o Senai, que tem bastante experiência na área deles, né? Na área de ensino técnico, tudo bem. Mas é muito... Vereador, quero falar daquela base da PM, o senhor deve conhecer ali na rua Silvio Barbosa? Sim. Né? Primeira companhia, aquele imóvel é totalmente inadequado, né, vereador? Eu acho que ali, Pedro, é tão quanto insalubre, tal qual era a base do Corpo de Bombeiros lá no Taboão, na Avenida Otávio Braga de Mesquita. Que fechou, né? Eu não sei se aquele prédio ali, salvo equívoco, é a prefeitura que paga o aluguel, Sim, salvo é equívoco. A prefeitura. Então a prefeitura, Pedro, essas diversas áreas que nós temos no município, elas são mal utilizadas. O município não tem a vontade política, já era para ter mudado a base da Polícia Militar naquele local. O local é impróprio. A gente sabe que com esse mundo de violência que nós estamos vivenciando, até viu o vídeo que você colocou, em um momento lá atrás você já fez uma manifestação a respeito daquele local. O que a gente percebe que a Polícia Militar, eles precisam criar um escudo para proteger os profissionais, os policiais que ali estão. E acaba gerando desconforto no trânsito, porque aquela via não é apropriada para isso. Então, cabe não só o comando da Polícia Militar, a própria Secretaria de Segurança do município e o próprio prefeito adequar, porque está vergonhoso, quase no centro da cidade, aquela base naquele local, e já é antigo ali, né? São vários. Eu critiquei lá no passado, desativaram aquele bloqueio. Agora voltou. Critiquei de novo. Algumas pessoas entendem que eu estou atacando a PM. Não, eu estou atacando aquele ponto ali. A PM tem total apoio. Eu acho que a PM não merece aquele imóvel, merece um imóvel muito melhor. Ela merece o nosso apoio, né, Pedro? Exato, total. Inclusive o munícipe que fez a crítica, se você vai olhar, é relativo às condições que ela está, é isso. Né? Boa noite, Pedro, Laércio, internautas. Vila Augusta na escuta. Doutor, o que dizer de tantas denúncias? É SESMET, é isso, vereador? Isso, é o SESMET, né? É SESMET, isso? É a pronúncia correta? Isso. E a forma de tratamento dessa gestão com servidores. Nós tivemos na segunda-feira, vereador, o Zanotti do sindicato, né? Foi. O senhor prestou atenção, que ele fala que atestados médicos não estão sendo respeitados. É estranho isso? Eu acho, Pedro, que está tendo alguma ordem superior, porque da forma que estão atendendo os servidores, eu já atendi alguns servidores no meu escritório a respeito desse tema, de que você está doente, você está lá com os problemas de saúde das mais variadas hipóteses, e aí você traz o relatório, traz o laudo médico, e o profissional médico da prefeitura, ele não aceita o relatório, ele rejeita e determina que você tem que retornar ao trabalho sem nenhuma base científica. E por que sem nenhuma base científica? Não manda fazer exame, não providencia algum exame mais aprofundado, e aí é o que o Pedro falou. A questão tem sido levada para o judiciário e o juiz,
logicamente tem dado liminar. Ou seja, isso daí é ordem superior. E eu falo isso com bastante conhecimento de causa, porque eu advogo no direito previdenciário junto com a minha esposa e a minha cunhada, que também é advogada do meu escritório, e a gente vivencia muito esse problema das pessoas que procuram o afastamento previdenciário junto ao INSS e passam por situação dessa natureza, e lá a gente sabe que existe uma pressão muito grande dos governos federais para que deem alta às pessoas doentes. Eu já tive caso que a pessoa teve alta em um dia, Pedro, na semana seguinte faleceu de câncer. Então é muito, infelizmente, é comum, e isso ainda nos tempos de hoje acontece. De forma que o município, que é muito mais próximo dos servidores, deveria dar um tratamento diferente a essa questão. Com certeza é alguém grande dentro da Secretaria da Saúde ou da própria Casa Branca que tem orientado a fazer isso. E infelizmente a cidade está perdendo porque está ocorrendo judicialização e isso aí não está chegando num ponto de equilíbrio, que eu acho que o SESMIS deveria requisitar exames, fazer exames, tem condições para isso, né, Pedro? Mas, infelizmente, prefere a truculência. Eu até falei que uma professora me procurou, vereador Santos, Sim. aos prantos. Ela dizendo que tinha um laudo do psiquiatra, que ela está com depressão, pânico, né, fobia. Sim. Ela falou, Pedro, eu não tenho condições de dar aula. Eu não tenho condições de cuidar das crianças. E ela foi obrigada a retornar. Agora, você imagina a qualidade, com todo respeito Exato. a ela, que ela vai conduzir o conhecimento a essas crianças. É demais. Terrível. Uma ótima noite chuvosa aqui na região do Cumbica, base aérea, Jardim Soinco. Obrigado pela audiência, Marco Antônio. Por que fecha a base da PM no Bom Clima e fica o prédio abandonado? PM no Bom Clima é ali no Cocaia, mais ou menos, né, vereador? É ali em frente à Padaria Real, né, Pedro? Maurício Lemos. Isso. A PM desistiu de montar a base, né? A PM foi uma ideia aí que surgiu, base comunitária, hoje em dia nem... Boa noite, vereador, o senhor tem intenção de ser candidato a prefeito? Júlio Baldi. Não, né, vereador? em absoluto. Daria um ótimo vice-prefeito, viu? Mas eu prefiro o senhor vereador também. Servidor público da saúde está apanhando por falta de gestão e serviços. Graco, né? Vereador, lembrei que eu queria perguntar para o senhor. Eu tenho visto o governo fazendo autoelogio. Autoelogio fede, né, gente? O prefeito Guto se vangloriando, pagando para se vangloriar, que o IPTU não é reajustado. Essa bomba fiscal não vai sobrar para alguém, vereador? Ô Pedro, eu vou falar para você, existe uma grande mentira aí por parte do governo. Primeiro que ele está fazendo um jogo de números, Pedro, a gente precisa olhar bem. Ele criou a figura, eu vou responder a sua pergunta, mas ele criou a figura de dois valores venal. Um valor venal para o IPTU e um valor venal, Pedro, para as transações imobiliárias, para fins de inventário, ITBI, etc. Bastante questionável isso aí, só que para você obter o valor venal do IPTU para fins de ITBI, etc., você precisa buscar uma ordem judicial. Então ele tá agregando a arrecadação do município de um outro modo, para justificar esta promessa do congelamento do IPTU. Ele está deixando esse problema, sem dúvida nenhuma, num todo, para o próximo governante. Eu tenho a menor dúvida que isso vai ser questionado em um determinado momento. O prefeito, já disse aqui no seu programa, ele está fazendo festival com chapéu alheio. Não se faz congelamento do IPTU numa inflação que nós temos quase 10% ao mês. Ele está endividando a cidade, ao ano. Ele está endividando a cidade, esses empréstimos que ele está buscando junto ao governo federal, junto ao governo do estado, são dívidas que a cidade terá que honrar por conta de uma não revisão do IPTU. Alguns locais que estão pagando mais IPTU, talvez outros locais que poderiam pagar menos. Então está tendo um desequilíbrio do IPTU e o prefeito está utilizando desse expediente para dizer que é a única cidade do Brasil que não aumentou o IPTU. Eu não sei se isso é verdade, porque nós não temos só uma cidade para avaliar, mas de todo modo eu tenho que isso daí poderá e vai dar problema em um momento futuro. Nesse instante, ele tem
o controle da base de sustentação, ele tem o diálogo com os órgãos controladores, mas a gente sabe que no momento futuro isso vai dar problema. E o problema maior não é só para o governo dele, Pedro, para a pessoa dele. O problema maior é para o próximo prefeito, para este legislativo ou o próximo legislativo, que vai ter que votar a nova planta genérica e nós vamos ter problema. Vereador, meu questionamento é outro. Eu vejo demandas na educação, vejo demandas na saúde, vejo demandas na mobilidade urbana. E o prefeito fica se vangloriando, eu não estou gastando, não estou arrecadando. Não é esse o papel dele. Lógico que não. O papel dele é administrar a cidade com qualidade. Né? Exato, e você tem que tomar muitas das medidas impopulares, né, Pedro? Exato. Não é só medidas que agradam. Ele trouxe a questão da Sabesp, que assumiu a responsabilidade do SAI, resolveu a questão da água, excelente. A meu ver, era necessário tomar essa providência, só que eu acho que ele poderia ter exigido um retorno financeiro mais vantajoso para a cidade. Aí o prefeito errou. Então, ele não pode simplesmente tomar medidas que agrade a população e aquelas que não são muito adequadas, ele simplesmente trabalhar de um modo e achar que o governo federal, igual a gente começou a cobrar essa questão de falta de aluno, falta de aula, de espaço para aluno, Pedro, aí você vê a secretária, o próprio ex-deputado Jorge Tadeu lá em Brasília, no FNDE, buscando recursos. Muito estranho isso aí, né? Muito estranho. Vai de encontro ao que você está falando. Então, o endividamento da cidade de forma desnecessária, porque o prefeito não toma as medidas que são impopulares. Era necessário já ter feito essa revisão do IPTU. Às vezes a pessoa pode falar, o doutor Laércio está querendo aumento do IPTU. Não é isso. Em algum momento nós vamos ter que enfrentar essa situação. E não é responsabilidade só do Legislativo, do prefeito também. Agora, vereador Laércio Santos, eu quero até fazer um pedido para o senhor. Só pode fazer um requerimento para mim? Sim, claro. Eu tenho pedido pela Lei de Acesso à Informação, eu pedi para a Secretaria de Justiça me responder quantas e quais foram as sindicâncias abertas na Prefeitura, e quais resultados. Eles me alegam que não tem essa informação. Eu vou fazer. Você acredita nisso? Vou fazer. Aí eu respondi, mas como é que a Prefeitura alega que não sabe o que tem praticado? Claro que tem como levantar, Pedro. Não, eles falaram que não tem controle sobre isso. Nós não sabemos. Todas as sindicâncias são físicas. Não. Embarrigaram, Pedro. Não, mas que resposta, né? Esdrúxula essa resposta. Resposta, não, né? Eu vou fazer o questionamento. Por favor, o senhor me faz esse requerimento? Sim, pode deixar comigo. Aliás, eu achei interessante o seu colega Edmilson Souza, né? Sim. Fez um requerimento, mandaram ele pedir cópia no Fácil, pagando. A mim também. Ah, também? A mim também. A mim também. A mim também, e eu fiquei assim, até me manifestei hoje na Câmara, porque quem assinou esse documento, orientando que eu devia buscar esse caminho, foi o Ricardo Rui, nosso colega, ex-vereador, ele sabe como é o Legislativo, não deveria assinar um documento dessa natureza. Aí veio para a Secretaria de Governo. Assina sem ver. Assina sem ver. Lá na Secretaria de Governo, o diretor lá de Assuntos Legislativos, da mesma forma. O secretário Trevisan me causa estranho. Ele alega que não tem controle sobre isso. Ah, Pedro, eu não acredito. Não acredito. Eu pergunto o seguinte, vereador, se o Guti quiser saber amanhã, eu quero saber quantas sindicâncias foram feitas no meu governo e quais foram os resultados. Vai na unha? Eu vou responder que não sabemos. Vai na unha? Não sabemos. Não vai. Tem sim. Tá. Na verdade, eles responderam, eles tinham que responder alguma coisa para você e respondeu desse modo, deixando você buscar. Cola, né? Deixando você buscar outros caminhos. Só que eu tenho amigos vereadores, eu vou pedir via requerimento da Câmara. Obrigado, vereador Santos. Eu que agradeço, Pedro. Até a próxima. Sinceramente, parabéns pelo seu trabalho, viu? Obrigado. 18h46.